Você se lembra da TV e do rádio antigamente? Todo mundo se reunia para o entretenimento. Os programas tinham um horário e se você não estivesse lá, você perdia. As transmissões se perdiam no ar. Mas as coisas mudaram. Este é o podcast em linguagem simples. Esta é a grande ideia. Com o podcast, não existem horários de exibição. Quando um programa novo é criado, você pode capturar o podcast e levá-lo para assistir ou ouvir mais tarde, geralmente de graça. Ele torna os shows pessoais e sempre disponíveis. É isso que o diferencia da transmissão. Ele funciona pela criação de um vínculo entre um site e um computador para que os programas novos apareçam quando disponíveis. Existem 3 motivos por que o podcast se tornou tão difundido. A primeira é porque qualquer um pode fazê-lo. Sem satélites, torres de rádio ou estúdios, a maioria das pessoas só precisa de um microfone ou câmera de vídeo e uma conexão à web. Com isso, é possível fazer um programa que é aberto para todos. Isso também significa que há uma imensa variedade de podcasts, desde dicas de investimento em Wall Street até o seu vizinho mostrando o jardim da casa dele. Provavelmente existe um podcast para você. A segunda são subscrições. Isso quer dizer que, se você visitar um site que tem um podcast bom, você pode clicar em um botão e subscrever para receber programas futuros automaticamente. Você só precisa de uma ferramenta chamada Podcatcher, como o iTunes, que captura os programas. Você pode assistir ou ouvir os programas onde quiser, quantas vezes quiser. O terceiro motivo são os aparelhos. Você pode baixar um podcast para um computador, ou um leitor MP3, ou outro dispositivo portátil e levá-lo com você. E os podcasts funcionam em todos os tipos de dispositivos, não só iPods. Vamos ver como Jason usa os podcasts. Ele usa a web todos os dias, pega o ônibus para trabalhar e adora a cultura japonesa. Ele achou um podcast de um casal ocidental que vive em Tóquio. Depois de ouvir, ele subscreveu o podcast no site do casal. Naquela noite, enquanto ele dormia, o novo programa foi baixado para um leitor MP3 dele. No dia seguinte, de manhã, ele ouviu no ônibus os novos amigos de Tóquio, imaginando como seria comer o sushi mais fresco do mundo. O podcast tornou isso possível. Com o podcast, o casal no Japão pôde criar o programa por apenas alguns ienes e o Jason pôde subscrever o programa para levá-lo para onde quiser. Com o podcast, não dependemos da mídia tradicional. Agora todos podemos expressar aquilo que nós somos. Este foi o podcast em linguagem simples.